Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Que bom estarmos novamente juntos nessa noite, nesse domingo, para adorarmos ao Senhor. Cantamos, adoramos ao Senhor e agora vamos ouvir a voz de Deus. E eu espero, o meu desejo é que você seja impactado pela palavra de Deus nessa noite. Abra comigo, por gentileza, o livro de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 até o 17. Amém? Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo aqui essa leitura. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Que nessa noite, Deus, o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de agir em nossas vidas, em nossos corações, Deus, de forma que essa palavra possa trazer mudanças práticas no nosso dia a dia. Que possamos, ó Pai, ser não apenas ouvintes, mas praticantes dela também. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a compartilhar, Deus, essa palavra, de forma que cada um entenda, da maneira que só o Senhor sabe falar em cada coração, entenda que cada um deve fazer. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que fala com o seu povo. Nós te amamos. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite é amai-vos. Lembrando de domingo passado, que nós falamos sobre a videira verdadeira, e que falamos que todos nós temos um propósito comum, e o propósito de permanecer em Cristo, ok? Numa sociedade onde tudo é descartável, permanecer em algo é um desafio. E falamos também, queridos irmãos, que esse permanecer em Cristo, em Jesus, quando ele diz permanecer em mim, é um imperativo, não é uma opção. Você não tem opção, é permaneça nele. Ele está pedindo isso de nós, discípulos. E ele faz isso porque Deus quer que nós experimentamos uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé onde possamos fazer aquilo que o Senhor faz, viver e olhar as coisas da maneira que Ele olha. E por isso, permanecer em Deus, em Jesus, faz com que nós não nos esfriemos, porque o desafio dessa época é, em meio a tantas coisas, tantas loucuras do dia a dia, a gente vai aos pouquinhos, permanecendo menos em Jesus, e cada vez menos, ao ponto de sairmos, de não nos alimentarmos da seiva, da figueira, da videira verdadeira que é Jesus. E por isso, queridos irmãos, nós precisamos nos permanecer, e permanecer em Jesus é obedecer, é estar com Ele, é colocar em prática aquilo que você tem ouvido, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que tem saltado os seus olhos do devocional, é colocar em prática, é obedecer. Sem obediência, nós não permanecemos em Cristo.
Nesse texto ao qual nós lemos hoje, Jesus ele lança a mão de outra imagem para enfatizar aqui o estreito relacionamento entre ele e os seus discípulos, entre ele e nós. Agora não mais uma imagem agrícola. Agora Jesus ele entra na área dos relacionamentos e ele nos chama de amigos. É bom ter amigo, não é verdade? Quem tem amigo? É muito bom ter amigo. E Jesus nos chama de amigos, apesar de nós sabermos que Ele é o nosso Senhor, Ele nos dá essa liberdade, Ele mesmo nos chama de amigos. Mas a evidência dessa amizade, queridos irmãos, é o amor. O amor é a base da amizade, o amor é o que demonstra se somos ou não somos amigos. Acompanhe comigo no versículo 12, a qual nós lemos, que diz: o meu mandamento é este, ameis, que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, o mandamento amor, de amar, não é novo em termos de tempo. Deus já havia ordenado o amor desde o Antigo Testamento. Quando você vê lá Deus falando sobre amar a Ele sobre todas as coisas, ter o seu Deus como amar a Deus sobre tudo. E também ele, já no Antigo Testamento, ele dizia que nós deveríamos amar os outros. Quando lemos ali em Levíticos capítulo 19, versículo 18, diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amar o próximo já estava dentro da lei mosaica, das direções que Deus dava no Antigo Testamento. Não era nada novo. No Novo Testamento, repetidas vezes, nós vemos aqui, no mínimo pelo menos 12 vezes, Jesus falando sobre esse tipo de amor, de amar os outros. Por exemplo, em Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus, fazendo referência ao Antigo Testamento. Abra comigo, por gentileza, em 1 João, na sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo João, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 11 desse mesmo texto ainda, acompanhe comigo: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. No capítulo 13 de João, nós vemos Jesus dando um novo mandamento. Ele diz lá, versículo 34: por isso agora lhe dou um novo mandamento: ame uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Pastor, mas você não acabou de dizer aqui que o mandamento do amor não é novo? E agora Jesus vem nesse texto dizendo: novo mandamento vos dou. Eu vou explicar para você, meus irmãos, que o mandamento que Jesus trouxe do amor é novo, ele é inédito, por conta de algumas maneiras ele se faz novo. A primeira maneira, é novo esse mandamento em sua proeminência. É o maior mandamento de todos os mandamentos.
Quando Moisés falava, ele estava na lei, mas agora ele é o mandamento mais importante, porque o próprio amor que é Jesus está dizendo. Mateus 22, do 36 a 37, um mestre da lei chegou para ele e disse: Senhor, qual é o mandamento, o maior mandamento, mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Jesus, então, faz desse mandamento algo proeminente, o mais importante. Por isso que ele é novo. É novo no sentido da importância dele. Em 1 Coríntios, se você quiser abrir comigo, por gentileza, capítulo 13. Versículo 1 e 3, ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, esse mandamento é novo por conta da sua proeminência. Ele é novo também, meus irmãos, por conta do seu referencial: Jesus. Jesus é o referencial do amor. Não mais um atributo da lei, não mais uma ordenança da lei. Agora Jesus, ele é o referencial desse amor. Ele é o modelo. Ele diz no texto: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele é o próprio amor. O amor veio sobre essa terra em forma de pessoa e habitou entre nós. E esse amor, ele é incondicional. Independe dos teus erros, das suas falhas, dos teus jeitos. Ele continua te amando porque é incondicional. Esse amor, ele é ilimitado. Não tem fim. Não tem o se você fizer isso, se você fizer aquilo. Esse amor, ele é sacrificial. Foi um amor que Jesus deu de si próprio, tudo que ele tinha, a sua própria vida. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz: sabemos que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós, portanto, também devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Ele é a referência, ele é o modelo a qual nós devemos seguir. Esse novo mandamento é um novo mandamento que Jesus traz na maneira de expressar esse amor. E ele é expresso não mais por palavras, mas por ações concretas. Jesus, ele demonstrou na sua vida, na sua prática, o que é o amor. Essa palavra amor no meio da sociedade está desgastada. É um amor de palavras, é um amor na teoria, mas que na prática se revela outra coisa. Mas Jesus resgata isso dizendo: o amor verdadeiro é um amor que se entrega pelo outro. É um amor concreto, queridos irmãos, não de palavras. Ele é um novo mandamento, o amor, porque ele
ele é um novo mandamento na sua exclusividade. Porque enquanto a lei dizia ame ao seu próximo, agora Jesus mostra que somente aquele que é nascido de Deus pode amar verdadeiramente. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7 diz: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele é novo mandamento porque há uma exclusividade, e nós fazemos parte disso agora, dessa exclusividade. Ele é um novo mandamento porque ele é um novo mandamento em sua capacitação, porque nós só podemos amar, meus irmãos, se formos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 5, abra comigo por gentileza, na sua Bíblia. Romanos 5, versículo 5, diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso que esse amor, Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Enquanto estava na lei, era apenas mais uma das ordenanças, mas agora não, é algo que eu e você devemos continuamente contemplar em nossas vidas. Amar, meus irmãos, é um mandamento, não é uma opção. Não se trata de querer ou sentir vontade de amar, mas é um ato de obediência. Deus ordena amar. É fácil amar? Não é fácil amar. Não é fácil por conta do coração corrompido nosso, por conta da nossa natureza pecaminosa, a qual não nos deixa amar as pessoas como deveriam ser amadas, ao qual nos fazemos acepções de pessoas. Não é fácil amar por conta da nossa carne, e quanto mais longe de Deus estivermos, menos amor teremos para dar para alguém, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a amar as pessoas. Até na família, nós sabemos o quanto é difícil às vezes amar algumas situações, coisas que acontecem, mas é o Espírito Santo que nos dá, que nos conduz, que nos ajuda a amar. Fácil não é. Amar, meus irmãos, além de ser um mandamento, não uma opção, é um mandamento coletivo, recíproco, porque ele diz aqui o texto: amai-vos uns aos outros. É um mandamento que inclui, que exige de todos os filhos de Deus uma ação. Não é apenas o pastor que deve amar, o presbítero que deve amar, o líder que deve amar, é todos nós devemos amar uns aos outros. É algo coletivo, é um mandamento coletivo, é para toda a igreja. 1 João, abra comigo por gentileza, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 23, diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quando você volta aqui para o texto de João capítulo 15, versículo 9, diz: como o Pai me amou, também eu vos amei,
permanecei no meu amor. Queridos irmãos, a nossa identidade é amar uns aos outros. Essa é a certeza que nós conhecemos Deus. A nossa carteirinha de cristão, o nosso diploma, o nosso certificado que estamos no caminho certo é amar os nossos irmãos, é amar uns aos outros. Ainda em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele, por meio do amor de Deus. Perceba, meus irmãos, que o texto aqui do Evangelho de João, Jesus não manda amar a Deus. O seu mandamento é que permanecemos no seu amor. É amar o amor, e Deus é amor. No versículo 13 de João, capítulo 15 ainda, diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O maior amor, queridos irmãos, está em dar a vida aos seus amigos, é estar totalmente a serviço das pessoas, a serviço do outro, a exemplo de Jesus. Jesus, ele não viveu a vida por si só, por aquilo que ele queria. Ele entregou a sua vida desde o começo para os outros. E queridos irmãos, o texto no versículo 16 diz que nós fomos escolhidos. Acompanhem comigo. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Nós fomos escolhidos, queridos irmãos, para isso. É uma arrogância achar que, queridos irmãos, que eu fui até a Cristo, que eu quis saber de Jesus. Queridos, foi Deus que abriu os nossos olhos, porque se Ele não tivesse aberto os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração, nós nunca estaríamos aqui por si próprio. Essa escolha foi dele, soberana, de maneira soberana. Ele escolheu, Ele abriu, Ele deu entendimento, Ele nos atraiu com cordas de amor. Essa escolha foi dele, mas essa escolha foi feita para que dessemos frutos. O fruto é a prática do amor mútuo, originando comunidades. Queridos irmãos, nós aqui somos frutos do amor, de irmãos há 40 anos atrás, que se amaram a tal ponto, e resolveram cultuar a Deus juntos, e esse amor construiu uma comunidade. Pertencemos a uma comunidade de amor. Eu vejo isso quando os irmãos se preocupam com outros que estão acamados, os irmãos correm atrás, ligam, tal. Por quê? Porque o amor reina, e somos chamados a isso, a amar. Está no nosso DNA, queridos irmãos, amar e ser amado. Desde quando o mundo é mundo, Deus nos criou assim. Precisamos do amor dos nossos pais, nós precisamos do amor dos nossos familiares, nós precisamos do amor dos nossos amigos, precisamos pertencer a uma comunidade que ama, mas assim como precisamos de ser amado, precisamos dar amor. Não somos verdadeiramente humanos se não conseguimos amar. Esse é um fato. Pastor, eu não consigo amar. Sério, irmão? Sério mesmo? Eu não consigo, pastor. Você está falando sério?
Deixa eu te falar uma coisa, eu também não. Porque o verdadeiro amor não tem origem em mim, em nós. O verdadeiro amor está em Deus. É Deus que nos capacita a amar as pessoas. A capacidade de amar, ela é criada em nós pelo Criador, queridos irmãos, na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que nos convida a amar uns aos outros. A capacidade está nele, de amar as pessoas, de cuidar dessas pessoas, de fazer com que essas pessoas cheguem lá, mesmo dando dor de cabeça, mesmo repudiando muitas vezes a nossa ajuda. A capacidade de amar está em Deus, que nos coloca no nosso coração. E sabe, meus irmãos, eu acredito que nessa noite Deus quer fazer um concerto aqui, aos corações. Porque muitas pessoas acabam não desenvolvendo a sua vida espiritual, a sua vida de comunhão com Deus, porque não entenderam ainda que é necessário amar aos outros. Na pandemia que teve nos séculos e séculos atrás, os cristãos, eles morriam na pandemia, não porque eles simplesmente pegavam um vírus, mas porque a comunidade, a igreja daquela época, eles iam socorrer os pagãos que estavam enfermos e cuidavam dos pagãos e acabavam se contaminando e morrendo. Eles amavam. A igreja foi marcada por amor. Infelizmente, queridos irmãos, nós vemos uma igreja fraca, que ama de maneira fraca. Você não pode falar nada, você tem que pisar em ovos para falar com as pessoas, porque elas saem da igreja, elas abandonam uma caminhada, um conceito, uma amizade, tudo isso por conta do ego, por conta de não estar firmado na videira verdadeira, por conta de não estar sugando a seiva da videira verdadeira. Nós precisamos amar as pessoas. Existem pessoas que não conseguem desenvolver as suas vidas porque não conseguem perdoar os outros, não conseguem amar aqueles que estão ao seu lado. E eu não falo, meus irmãos daqui da igreja, a gente vive em paz, graças a Deus somos uma igreja que se ama. Mas hoje temos famílias, temos amigos, temos situações do dia a dia que nos impede de amar. O ímpio, aquele que está fora, é normal agir assim contra nós, mas nós não podemos agir assim contra eles, porque nós conhecemos o amor, nós conhecemos a essência do amor de Jesus Cristo, e precisamos então liberar perdão e deixar essa pessoa aí, para que nós podemos também crescer. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e eu quero que você pense em alguém ou alguma situação de relacionamento que você sabe que você tem que acertar, que você sabe que isso já durou muito tempo, não dá mais para continuar assim, isso está te prejudicando, isso está atrapalhando a sua vida. Eu quero que você apresente essa pessoa diante de Deus, e diante de Deus conserte isso. O resto Deus vai fazer. O cristão precisa liberar perdão, precisa viver em amor. Somos chamados para isso, a imitarmos os passos do nosso mestre. Amar. Deus, eu quero colocar essas pessoas que estão aqui nesse momento, estão elevando a sua mente, os seus pensamentos e algumas situações diante do Senhor. O Senhor conhece a vida delas, sabe aquilo que as incomoda, aquilo que trava, Deus, o crescimento espiritual. Talvez uma situação familiar, briga, uma indiferença na família,
uma falta de perdão entre irmãos, amigos, pais, parentes, talvez uma situação com um amigo, uma amiga, que fechou o coração dessa pessoa para amar, por conta de uma atitude de traição, seja lá o que for, Deus, que possa ter marcado essas pessoas. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor esteja liberando essa pessoa, ajudando essa pessoa a perdoar essa pessoa, em nome de Jesus, Senhor, que seja algo sincero, verdadeiro, livre, que o peso, as amarras, ó Deus, quebrem-se, os grilhões sejam despedaçados e essa pessoa possa estar livre nas suas emoções, na sua vida espiritual, e que ela perdoe essa pessoa. E ó Deus, se assim for a sua vontade e essa pessoa tiver condições, que esse relacionamento possa ser de alguma forma restaurado para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.